Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso de C++, tá? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, tá bom? Gente, eu queria passar aqui só para dar um aviso rápido. Ó, se vocês entrarem no link na descrição, vocês vão dar diretamente no meu GitHub, tá? Então vocês, para acompanhar o conteúdo da aula, vocês podem entrar no meu GitHub, vir nessa pasta aqui chamada C++ Fundamentals, entra. Aqui dentro vai ter um monte de pastas, tá? Dentro dessas pastas, vocês vão passar aqui para baixo, scrollar, e vai estar aqui, ó, atividades, curso C++, vocês podem clicar nela. E aqui dentro vai estar todos os conteúdos da nossa aula, tá? Documentações, exercícios, né, barra desafios. Então, vocês podem estar entrando aqui, tá bom? Para estar fazendo todos os exercícios. Todos os conteúdos do nosso curso vai estar diretamente ligado a essa pasta C++, tá? Então, era esse o aviso que eu queria dar para vocês. Então, sem mais delongas, vamos logo aqui para o nosso compilador. Deixa eu apagar aqui, que eu estava fazendo um resumo aqui rapidinho para vocês. Opa, deixa eu só apagar aqui que não apagou. Aí, show. Deixa eu apagar aqui também. Pronto. Bom, não vamos nos alongar muito. E vamos começar diretamente a nossa aula, tá? Hoje a nossa aula é sobre... Deixa eu abrir minha pasta aqui, que eu esqueci de abrir também, né? Então, perdão. Aqui. A nossa aula 2, gente, é sobre variáveis e tipos fundamentais, tá? O nosso objetivo hoje é entender o que são variáveis e os tipos básicos, tá? Int, double, char, bool e a inferência do tipo, né? Com alto, né? A gente vai começar hoje, tá? Porque na nossa primeira aula a gente escreveu o nosso primeiro programa em C++, tá? Você aprendeu o que é include, né? O iStream, que traz as nossas ferramentas, o intMain, que é a porta de entrada, o cout para imprimir coisas na tela e o return 0, né? Que diz que está tudo certo com o nosso programa. Então, a gente vai mergulhar hoje nesse conceito, né? Variáveis são base de tudo na programação. Sem elas, o nosso programa não só serve para mostrar mensagens fixas, tá? Mas com as variáveis, o nosso programa ele acaba ganhando vida. Ele guarda números que o usuário digita, calcula os resultados e toma decisões, tá? Então, nessa aula de hoje, na aula 2, a gente vai aprender variáveis e os tipos fundamentais, né? Você vai aprender hoje o que é uma variável, né? Os tipos básicos, como criar e nomear variáveis e a palavra mágica, alto, né? Então, a gente vai começar agora. Então, já prepara aí o seu compilador online, porque a gente vai digitar pra caramba hoje, tá? Então, vamos nessa. Deixa eu só colocar minha garrafinha de água aqui do lado. E vamos começar. O que é uma variável, Gabriel? Tá? Ó, vamos imaginar que uma variável, ela é... Vamos imaginar que a memória do computador é um armário bem grande, tá? Cheio de gavetas numeradas. E cada gaveta, ela pode guardar um valor, tá? O problema é que as gavetas, gente, elas são difíceis de decorar, né? Se forem muitas gavetas, elas vão ser muito difíceis de decorar, né? Então, a gente inventou um truque para dar nome para essas gavetas. Em vez da gente falar, guarde o número 42 na gaveta tal, a gente fala, guarde o número 42 na variável tal. Assim fica muito mais fácil a gente poder utilizar esse número depois, chamando esse número pela variável. Tá entendendo? Uma variável é isso, um nome que a gente dá para um pedaço da memória, tá? Onde a gente pode guardar um valor que literalmente ele pode variar, por isso o nome variável, né? Durante a execução do programa esse valor pode variar, tá? Em C++, para criar uma variável, a gente precisa dizer qual o tipo de dado que ela vai armazenar, que ela vai guardar. Por quê? Porque números inteiros, ele ocupa um espaço diferente de números com casas decimais. As casas decimais ocupam... esses números, né, com casas decimais, números inteiros, ocupam um espaço diferente de letras, tá?
o compilador, ele precisa saber quanto de espaço ele tem que reservar, né, para esse tipo, para criar essa variável, né, para esse tipo de dado. Então, a gente vai usar alguns exemplos aqui, tá? A gente vai começar pelos tipos básicos. Deixa eu colocar aqui um comentário, vou colocar tipos básicos, tá? Que seria int, float, double e char. E bool, né? Já esquecendo do tipo bool. E aqui a gente vai começar com alguns exemplos, tá? A gente vai começar pelos padrões, né? Vamos começar pelo tipo inteiro. Dá uma linha aqui para baixo, mais um, pronto. Bom, vamos começar com alguns exemplos aqui, tá? Eu vou colocar aqui alguns exemplos e depois eu vou explicar. Ou, na verdade, eu posso só digitar e sair explicando. Por exemplo, eu vou vir aqui, vou criar uma variável int x, né? Na verdade, uma variável tipo idade, né? Com o valor da minha idade real, né? Int ano, com o valor do ano atual, né? E vamos fazer, deixa eu ver aqui, temperatura, talvez, temperatura. E vamos colocar aqui, menos 5 graus. Aí, perfeito. Agora, a gente vai dar um cout nessas coisas aqui, tá? Eu já vou copiar aqui, colar, na verdade, pra comer tempo, né? Então, tá aqui, ó. A nossa idade, ano, temperatura. Se eu vir dar um run, ele vai executar sem problema. Opa! Ah, tá. A gente esqueceu do ponto e vírgula. É sempre ele, né? Deixa eu dar um clear e dar um run novamente. Aqui, ó. Ele exibiu sem problema as nossas variáveis, tá? Então, o int, gente, ele é um tipo inteiro. Ele guarda os números sem casas decimais. 20, por exemplo, aqui, 20, 0, menos 100, 1000, né? Depois do tipo, vem o nome da variável. A gente escolhe os nomes que façam sentido, né? Não i ou x, por exemplo, idade, poderia ser int x igual a 24? Poderia, mas a gente dá nomes que façam sentido com o número ou com uma coisa que a gente vai colocar aqui para ser armazenado aqui dentro, tá? Então, é aconselhável que vocês façam isso também. O sinal de igual, gente, esse daqui, ó, ele não é igualdade, tá, gente? Na matemática, né, que a gente usa na matemática. Ele não é igualdade, ele é atribuição, tá? Aqui ele é atribuição. Ou seja, a gente está dizendo assim, ó, guarde o valor 24 na variável idade, tá? A gente está atribuindo, tá? Esse valor aqui dentro. O mesmo serve para esses outros aqui, né? Então, é só para vocês ficarem sabendo disso, tá? Por exemplo, aqui, ó, para imprimir no cout, a gente pode colocar aqui, ó, dentro das aspas, né? A gente pode colocar um texto, né? Como a gente já viu na primeira aula, seguido por a inserção de idade, né? Porque a gente quer que junte isso aqui tudo e jogue para o nosso console. Acho que vocês aprenderam isso na primeira aula, tá? Então, a gente juntou tudo isso aqui, tá? E jogou no nosso console, tá? Então, a gente vai dar mais uma executada só para vocês verem, né? Que vai executar novamente sem problema. Então, vai estar aqui, ó, sem problema, tá? Esse aqui foi o uso do nosso tipo inteiro, tá? Não tem muito mais que isso. Se eu vim aqui vamos fazer agora um tipo diferente, tá? Um tipo chamado double. Esse tipo, gente, chamado double, ele deixa eu fazer logo aqui uns exemplos. Altura igual a 1,71, é a altura real aqui, né? E deixa eu ver mais aqui algum exemplo. O valor de π, ou qual o valor de π mesmo? É 3,1415, alguma coisa aí que eu esqueci, tá? Vou usar esses dois valores aqui de exemplo. E se eu vim aqui, ó, e colocar, deixa eu pegar aqui, mano, só para comer tempo mesmo, tá bom, gente? Então, eu vou só copiar aqui. Aí, eu vou indetar. Pronto.
Se eu vim aqui e colocar aqui, ó, logicamente, opa, onde que deu erro? Ah, tá, esqueci o ponto e vírgula. Ah, sempre isso. Deixa eu dar um run aqui novamente. Ele vai exibir aqui sem problema, tá? Ele vai exibir aqui nosso código sem problema. O double, gente, é para números com casas decimais, ponto flutuante, né? Se a gente tentar guardar 1.75 em um tipo inteiro, por exemplo, né? Tem gente que pensa assim, ele vira 1, tá? Ele perde a parte decimal. Por isso a gente tem que escolher sempre o tipo certo para armazenar valores, né? Dependendo do valor que você for armazenar, você tem que escolher o tipo certo. Se eu vim aqui, por exemplo, e dizer que meu double, minha altura, aqui, ó, ele vai ser um int, né? Então, gente, ó, ele não vai mais aparecer esse 71 aqui, ó. Ele vai emendar o 1 direto, ó. Sem problema algum, tá? Ó. Ele colocou 1 aqui, tá? Porque o nosso valor é o tipo inteiro. Então, ele vai truncar, né? Ele vai perder a parte decimal dele. Então, para não ocorrer esse tipo de problema, a gente tem que definir o nosso tipo certo na hora de declarar a nossa variável, tá? Então, tem que prestar bastante atenção nisso, tá bom? A gente vai falar sobre o tipo agora, o tipo char. O nosso tipo char, gente, ele é um único caractere. Como assim, Gabriel? Um único caractere. Por exemplo, gente, o char, ele só consegue guardar um único caractere com aspas simples. Percebam aqui, ó, aspas simples, tá? Então, ele só consegue guardar um caractere, diferente das strings, né, que usam aspas duplas, tá? Então, esse A aqui, ele é diferente, gente, desse A aqui, ó, que seria um A de um string, tá? A gente vai aprender mais pra frente sobre strings. Então, podem ficar tranquilo quanto a isso, tá bom? Deixa eu só ver se tá gravando, que eu não... Ah, tá gravando, tá. Então, a gente vai se aprofundar mais ao decorrer do curso. Então, por agora, vocês têm que entender só esses tipos fundamentais, tá, gente? Então, por enquanto, vocês vão só aprendendo aqui, que mais pra frente a gente vai dissecar, né, o que são essas variáveis e como usar elas no momento certo, tá? E qual tipo de dado a gente vai usar. Então, por agora, vocês só compreendam como é que funcionam esses tipos básicos, tá bom? Tá, a gente aprendeu o char, né, como é que funciona o char. Deixa eu só dar um std para imprimir a nossa letra, para ficar organizado. Letra... Aí a gente pode passar aqui dentro a nossa variável. A nossa variável letra. Perfeito. Se eu vir aqui dar um run, ele vai exibir normalmente, tá? Perfeito, perfeito. Deixa eu só dar um pause aqui, porque eu acho que tem alguém me chamando, pessoal. Rapidinho. Bom, pessoal, voltando aqui. A gente tinha exibido aqui nossa letra, sem problema algum, tá? Então, é isso, né? Vamos falar sobre um tipo diferente, né? Que é o bool. Bool, gente, ele serve para true ou false, né? Que seria verdadeiro ou falso, tá? Então, eles têm esses dois valores. Vou usar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, está chovendo e vou declarar como true. E vou criar outra aqui, né? Chamado maior de idade, vai ser false, tá? Ó, se eu vim aqui, gente, e colocar cout está chovendo e passar a nossa variável está chovendo aqui dentro, o que vocês acham que vai exibir aqui, gente? Vocês acham que vai exibir true ou não? Se eu der aqui um run, ele exibiu 1. Gabriel, por que ele exibiu o valor 1 para mim? Gente, porque o boolean, né, tem só dois valores, true ou false, verdadeiro ou falso, como eu falei, né? Internamente, o true, ele vira 1 e o false, ele vira 0.
A gente usa bastante esses valores booleanos em decisões if, né? Que a gente vai ver mais na aula 5, tá? Então, por enquanto, eu peço que vocês não quebrem a cabeça muito com algumas coisas que ficaram em branco aqui, tá? Porque ao decorrer do curso, a gente vai utilizando e vocês vão concentrando mais isso na cabeça de vocês. Então, acho que vocês podem ficar tranquilo quanto a isso, tá? E não se preocupe também que todo o código que foi usado aqui na nossa aula vai ficar disponível no nosso curso, tá? Nas documentações do nosso curso. Então, vocês podem ficar tranquilo quanto a isso, tá? Vamos seguindo aqui o curso. Tem uma coisa aqui importante, tá? Que eu queria falar para vocês, que era o jeito de vocês nomear as variáveis, tá? É mais por questões de regras e boas práticas. Deixa eu só colocar aqui para baixo, para vocês entenderem o que eu quero falar com isso, tá? O que eu quero dizer com isso, tá? Cortar aqui uma linha. Tá. Ó, o que eu quero dizer com isso? Sobre a forma de nomear as variáveis, né? Uma das coisas que separa, né, um código profissional de um código de um estagiário, tá? Nomear as variáveis, tá? As regras, gente, elas são obrigatórias, né? É o compilador que exige, né? Ele pode começar com letras ou underline, mas não pode começar com números, tá? Depois da primeira letra pode ter letras, números ou até o underline. Não pode usar palavras reservadas, né? Também. Enfim, né? Eu vou pegar aqui um exemplo só para vocês verem do que é usável ou não, né? Uns exemplos válidos e uns exemplos não válidos, tá? Deixa eu colocar aqui embaixo para vocês terem essa visão, tá? Ó, deletar aqui tudo. Tá. Esses aqui são as formas de exemplos usáveis, né? De nomes de variáveis, tá? Então, o que é usável? Usar nomes descritivos, né? Idade ao invés de i, né? Que é do jeito que eu ensinei lá em cima, né? Salário bruto, ao invés de colocar só uma sigla para SB, né? Uma sigla SB para identificar que é um salário bruto, né? A primeira, para o padrão camel case, né? A gente, para as variáveis, a gente pode colocar a primeira letra com letra minúscula e a segunda letra com nome maiúsculo, tá? Com a letra maiúscula. Por exemplo, aqui, ó, pode ser assim, ó, int maior de idade. Ó, como eu fiz aqui, ó, vocês estão vendo? Vocês podem colocar aqui, ó, está chovendo, pode ser a primeira sempre tem que ser minúscula e a segunda pode ser maiúscula, sem problema algum, tá? Então, em caixas, em constantes, em caixa alta, por exemplo, const double p, a gente vai ver depois, né, que seria mais ou menos assim, ó, const double P. São duas letras maiúsculas, né? Mas isso aqui a gente vai ver sobre constantes depois, tá? Então, como eu falei, se ficar alguma coisa em branco aqui, não fica chateado que a gente vai ver mais sobre isso na prática, tá bom? Deixa eu comentar essas coisas aqui que vão ser passadas para a nossa documentação. Tá. Então, isso aqui são algumas formas de vocês nomear as variáveis, né? Uns jeitos válidos e alguns jeitos inválidos. Gente, evite usar abreviações, tá? Porque quando você for passar seu código para outra pessoa, a pessoa não vai entender, tá bom? Ninguém entende se você escrever aqui, sei lá, USR, para dizer que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. User, usuário. Quem que vai dizer, gente? Quem que vai dizer que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? Então, evite usar abreviações, né? Use um nome lógico, né? Para declarar essas variáveis, tá? Porque vai facilitar bastante, né? O compilador não exige que você faça essas coisas que eu tô dizendo, mas o seu eu do futuro vai agradecer, tá bom? Então, a gente pode fazer isso aqui tranquilamente. Ó, mais um exemplo aqui, ó. Um jeito ruim e um jeito bom de fazer isso, ó. Se eu vir aqui e colocar aqui, olha isso aqui. Fala pra mim, gente, se isso aqui não tá uma coisa horrível de se ver. Olha isso.
A minha idade aqui, ela está identificada como A, B e C, olha. Idade, ano atual e o ano de nascimento. Olha isso aqui, gente. Fala pra mim se isso aqui não tá uma coisa feia. Olha, a minha idade. Quem é que ia saber que o 35 quer dizer que isso aqui é a minha idade? O ano atual também. O ano de nascimento, pior ainda, tá? Como é que isso aqui é elegível, tá? O segundo código, né? Tá uma coisa linda de se ver, né? É autodocumentado, você lê e entende sem precisar de comentários. Aqui eu teria que comentar, por exemplo, que aqui é a minha idade, né? Para o pessoal saber. Mas em vez de você comentar, por que não coloca diretamente que é a sua idade, né? Assim é muito mais fácil, tá? Esse daqui eu vou deixar também, só que eu vou apagar. Não, na verdade eu vou apagar, né? Enfim, né? Então, vocês prestem bastante atenção na forma que vocês estão escrevendo, tá? O código de vocês, gente, para não gerar esse conflito, tá? Esse problema, tá bom? Então, a gente vai ver aqui agora, tá? Sobre operações básicas com variáveis, tá? Esse aqui é bem... É bom também, né? Deixa eu... na verdade, a quebra já tá aqui, então não tem problema não fazer aqui. Tá. A gente vai falar sobre operações básicas com variáveis. Deixa eu comentar um texto aqui. Operações básicas com variáveis. Yes. Operações básicas com variáveis. Assim. As variáveis, pessoal, elas não servem só para guardar valores, tá? Dá pra gente fazer conta, dá pra gente mudar os valores, dá pra gente combinar também, tá? A gente vai começar com a atribuição e reatribuição, tá? Eu já separei até um exemplo para vocês, tá? E eu vou explicar o que cada coisa aqui faz. Ó. Aqui a gente declarou uma variável int x, tá? Nesse caso aqui, a gente vai estar utilizando essa variável só para exemplo, tá? Então, a gente disse que a nossa variável x vai receber esse valor 10. Lembrando que é atribuição, tá? Não é igualdade. Vai receber esse valor 10 dentro dela, tá? A gente imprimiu o valor de x aqui, tá? E ele, logicamente, ele vai sair aqui, tá? 10, né? A mesma coisa a gente fez. Na verdade, a gente pegou o x. O x agora... a gente pegou ele e disse que ele vai valer 20. Deixa eu dar aqui um run para vocês entenderem aqui na prática. Ó, x, ele vale 10. Ele imprimiu essa linha. Normal. X vale 10. Né? Aqui, Gabriel, aqui, pessoal, na linha 45, o x, ele agora vai passar a valer 20. Porque o 10, ele foi substituído, tá? Então, esse 20 aqui, ele foi guardado aqui dentro. Ele não somou com os 10. Ele foi armazenado aqui. O 10 parou de existir, agora é o 20 que tá aqui. Ó, percebam que aqui nessa linha o 20 veio para cá. Tá entendendo? O 20 agora vale... O x agora tá valendo 20. Aqui, ó. Então, dá para me fazer assim, Gabriel? Se eu pegar um int y e armazenar o valor de x, dá para fazer assim? Dá também. Tá? Então, a mesma coisa. Se eu vim aqui imprimir aqui o valor de y. Y vale... olha só. Vai dizer que y agora vale 20. Porque agora, na linha 45, o x passou a valer 20. E não vale mais 10, tá? É uma coisa bem básica, mas é muito interessante, tá? Ressaltando novamente que o igual, ele não é igualdade, gente. Ele é uma ordem. Ele tá dizendo assim, pegue o valor da direita, que é esse valor aqui, e guarde na minha variável da esquerda, que é esse carinha aqui, tá? Então, não confundam igualdade com uma ordem, atribuição, né? Ficou claro? Perfeito. Agora, gente, a gente vai passar para algumas operações aritméticas, tá? Vamos passar para os operadores aritméticos, né? Operações, né? Vou colocar mais bonito, né? Operações aritméticas. Perfeito. Vamos lá, gente, para operações aritméticas.
Eu já separei também outro exemplo aqui, tá? Então, eu vou só copiar aqui e vou explicando, tá? Para ganhar mais tempo. Vocês podem escrever. É como eu sempre digo, vocês escrevam, que é para ficar na cabeça de vocês, tá, gente? O conteúdo, né? Então, vocês sempre escrevam, tá? Para não deixar passar nada em branco, tá bom? Vamos lá. Ó, não tem muito segredo, ó. Int A vai receber 10, int B vai receber 3. Opa, eu esqueci de comentar isso aqui, galera. Deixa eu colocar uma linha aqui para baixo. Sobre isso aqui, ó. Int A é igual a 10. É a mesma coisa, tá, gente? Que int B é igual a 3, tá? Ó, aqui, ó. Aqui em cima, né? Nessa linha aqui, ó. É a mesma coisa dessa linha aqui, tá? Não tem problema isso aqui. A única diferença que eu fiz aqui foi declarar logo aqui nessa linha, tá? Essa linha aqui, eu quero que essas variáveis que vão aparecer aqui na frente, elas sejam desse tipo aqui, então não tem problema. A única diferença é que elas vão ser separadas por vírgula, tá? Tanto aqui quanto aqui, tá? Então não tem problema algum vocês declararem uma variável do mesmo tipo aqui em cima. Então vocês necessariamente não precisam colocar isso aqui em cima, porque o compilador ele já vai entender que vai ser desse tipo aqui, tá? Então deixa eu só apagar aqui. Aí, perfeito. Era só isso que eu queria falar para vocês, né? Enfim, int A vai receber 10, int B vai receber o valor de 3, tá? Soma, a gente faz a soma normalmente, né? Colocando as variáveis, vai dar o valor 13. Subtração, a mesma coisa. Multiplicação, mesma coisa. Divisão, muito importante, tá? Uma divisão de inteiros vai resultar num resultado inteiro, pessoal, tá bom? Ó, ele vai resultar num resultado aqui inteiro. Ah, mas o valor de 10 dividido por 3 é 3.33333. Para isso, a gente vai ter que utilizar o tipo double, tá? Então, assim ele vai exibir o valor, 3.33333, porque ele vai dizer que esses dois valores aqui tem que ser num valor do tipo double, né? Mesmo que eu coloque o valor aqui dentro, o valor A, e a variável A e a variável B, vai sair um resultado inteiro aqui, tá? Então, os dois valores, para dar um resultado true, verdadeiro, os dois valores tem que ser double, tá? Com casas decimais. Se os dois forem do tipo inteiro, um do tipo inteiro e outro do tipo double, vai sair do tipo inteiro, tá? É só isso aqui para vocês ficarem espertos, tá? Tem que tomar cuidado com a divisão de inteiros, porque 10 dividido por 3 dá 3, não 3.3, tá? Porque os dois são inteiros. O resultado é truncado, tá, gente? Se os dois forem double, o resultado vira double, né? No teste de 10.0 dividido por 3.0, ou 10 dividido por 3.0, tá, gente? Serve também, eu que foi meio burrinho aqui. Um valor do tipo double e um valor do tipo inteiro vai resultar num valor double também, tá? Então, sem problemas. Mas, um valor do tipo, os dois valores do tipo inteiro sempre vai resultar num resultado truncado. Então, vocês têm que prestar bastante atenção nisso. Eu espero que vocês estejam notando todos. Não entendeu? Volta um pouquinho o vídeo, escuta novamente com mais devagar, para vocês entenderem e não deixarem passar nada em branco, tá? A gente vai passar agora para o nosso outro assunto, né? Que seria incremento e decremento. Incremento e decremento, tá? Incremento e decremento. Como que funciona o incremento e decremento? Mais uma vez, vou pegar aqui nossa cola e vou deixar aqui do lado, tá? Deixa eu botar um pra frente, pra frente, pra frente, pra frente e pra frente. Perfeito. Tá. Deixa eu dar só uma voltada aqui. Opa. Deixa eu voltar aqui. Aí, pronto. Bom. Como que vai funcionar aqui o incremento e decremento? Esse aqui é o jeito padrão, tá? O jeito clássico, feijão com arroz, tá?
O contador vai receber o nosso contador mais um. É a mesma coisa que o nosso atalho, né? Que seria o nosso contador, vai receber mais igual a 1, que não vai precisar utilizar esse aqui, ó, porque ele já vai receber isso aqui dentro disso aqui, tá? Então não precisa. E a gente tem o atalho do atalho, que é o contador mais, né? Esse aqui é o atalho mais curto. Ele vai incrementar depois de usar, tá? Não tem muito o que falar do incremento e decremento. O mais, gente, o mais antes, ele é o incremento antes de usar, tá? E ele vai depender bastante da forma que a gente usou esse mais na frente e o mais atrás. Eu aconselho que vocês pesquisem e façam alguns exercícios, né, para vocês entenderem mais como funciona. É um assunto bem, como é que se diz aquilo? É um assunto bem vago, né? Então, é bem fácil, na verdade, é um assunto muito fácil e bem vago. Então, você vai utilizar ele em algumas ocasiões, tá? O incremento e o decremento em algumas ocasiões, tá bom? Então, é uma coisa bem vaga de se falar por agora, tá? Eu acho que fica melhor demonstrando na prática, tá bom? Então, isso aqui vai ficar em aberto para vocês darem uma pesquisada. Lembrando que eu vou deixar a documentação de C++ aí para vocês, tá? Para quem está começando agora, tá? E quer tá dando uma pesquisada. Então, vale muito a pena você estar olhando a documentação, tá bom? Deixa eu ver aqui o que a gente separou mais aqui agora, tá? A gente vai falar agora, gente, vamos falar sobre a palavra mágica. Essa eu gosto, hein? A inferência de tipo. Você vai adorar isso aqui, não tem pra onde correr. Gente, desde o C++11, que é o 2011, né? A gente tem uma palavra mágica, auto. Lembra bastante dessa palavra, tá? Auto, tá? Ela faz o compilador adivinhar o tipo de variável baseado no valor que a gente vai atribuir. Por exemplo, deixa eu comentar aqui e vamos colocar assim, auto, né, para vocês entenderem. Por exemplo, gente, se eu vim aqui, deixa eu pegar a nossa cola e vou colar aqui. Perfeito. Vou botar aqui para frente. Tá. Se a gente colocar aqui, int idade, se a gente colocar o auto na frente, o compilador, ele vai deduzir que é um tipo inteiro. O mesmo serve para as outras aqui, tá? Auto. Então, a gente não vai precisar dizer que é uma palavra, que a nossa variável é do tipo inteiro, tá? Porque o nosso compilador, ele já vai deduzir que essa variável é do tipo inteiro, tá? Um exemplo mais útil aqui embaixo, auto resultado, ele vai pegar 10 dividido por 10.0 dividido por 3.0. Ele vai dizer que esse resultado aqui vai ser do tipo double, sem precisar escrever que esse resultado é um double, tá entendendo? Então, é tipo isso. Essa palavra auto a gente vai usar bastante em outras ocasiões também, tá? Mais pra frente. Então, lembre-se bastante dela. Vocês notem ela, tá? Pode parecer... Pode parecer que essa palavra auto, ela é uma preguiça, né? Mas o auto, gente, ele é muito útil em situações mais avançadas, como eu falei agora, com iteradores, templates, lambdas, onde o tipo é tão feio que você não quer digitar, tá? Então, você vai usar ele, tá? Então, não é preguiça, tá bom? Mas, cuidado, a gente usa o auto quando o tipo é óbvio pelo contexto, tá? A gente não pode abusar para deixar o código confuso. A gente tem que comparar, tá bom? Então, fica a dica aí, né? Para vocês, tá? Deixa eu dar aqui um exemplo do uso do auto, né? Para você não se perder. Por exemplo, eu fiz uma colinha aqui. Por exemplo, um exemplo bom e um exemplo ruim. No exemplo bom, claramente é um número decimal aqui, tá? Olha o ruim. Ele perde a informação. Auto x, calcular. Que tipo é x? Tá entendendo? Só olhando a função. Olha isso aqui. Isso aqui é uma função, tá, gente? Isso aqui, entre parênteses, é uma função. Ele vai dizer, que tipo é x, tá? Ele não vai saber que tipo é esse, tá? Então, isso aqui é uma forma muito ruim de você
utilizar o alto, tá? A regra de ouro, gente. A gente tem que usar o alto quando o tipo é verboso, tá? Ou óbvio também, né? Por exemplo, alto I é igual a zero. A gente não usa quando esconde uma informação importante, tá? Então lembre bastante disso. Como falando mais uma vez, aconselho que vocês façam anotações, tá? É muito importante. Gente, essa aula foi a aula de hoje. Eu espero que vocês realmente tenham entendido do fundo do coração de vocês, tá? Eu peço desculpas se eu falei alguma coisa aqui errada, né? Como eu já falei no início do curso, errar é humano, né? Mas eu espero do fundo do coração que vocês estejam entendendo, estudem, se esforcem para vocês serem para vocês no futuro, né, consigam ser ótimos programadores, né? Ótimos desenvolvedores, então você tem que se esforçar. Eu sei que é chato assim no começo, é bastante chato, mas aos trancos e barrancos, né? Aos poucos a gente vai conseguindo. E quando você conseguir, você vai sentir esse cheiro do sucesso, né? Então, espero que vocês se esforcem bastante para não desistam do curso, né? É importante que vocês não desistam do curso, tá? Esse curso vai estar ótimo. Eu estou tentando explicar o máximo detalhadamente possível aqui para vocês, tá? Se surgir alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp ou no Instagram. Eu vou deixar o link na descrição, né? Então vocês podem tá pedindo algumas dicas, né? Se qualquer coisa também vocês podem olhar o GitHub, olhar a documentação do nosso curso, né? Que vai estar tudo completinho aí para vocês, tá? Eu espero que vocês assistam a aula por completo. Mais uma vez, não entendeu? Assista novamente, tá? Eu vou deixar os 3 desafios para vocês, né? Com 3 níveis, o iniciante, o intermediário, né? E um avançado, tá? Eu espero que vocês consigam resolver. Qualquer coisa, dúvida, me chamem novamente, né? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fica com Deus, né? Que Deus possa abençoar vocês grandemente, tá? E que peço que tenham um pouco de paciência comigo. Me desculpe se eu falei uma coisa que não sei, vocês não gostaram, ou que eu não soube explicar direito, mas eu já peço desculpas de agora, tá bom? É isso. Deixa o like, compartilha e vamos pra cima, né? É isso. Obrigado por assistir e até a próxima.